possuirão em 2 reinos. Então, a primeira coisa que a gente pode ver nessa profecia é que ela fala da volta do seu povo à sua terra. E às vezes, quando a gente fala das profecias relacionadas à volta do povo da sua terra, tem algumas pessoas que dizem, não, isso já se cumpriu num passado distante, com a volta do exílio da Babilônia. E a realidade é que não, o exílio da Babilônia não cumpriu a volta do povo de Israel à sua terra, por um simples motivo. Quem foi enviado ao exílio da Babilônia foi o povo de Judá. Nós temos que lembrar, então vamos recapitular um pouco. Nós temos que lembrar que haviam 12 tribos de Israel que moravam aqui na terra de Israel. Então as 12 tribos viviam aqui e as tribos tinham um só rei. O primeiro rei foi Saul, depois Davi e depois Salomão. Depois de Salomão, o reino se divide em 2. E a parte do norte vai passar a se chamar o reino de Israel e a parte do sul vai se chamar o reino de Judá. No norte viviam principalmente 10 tribos e no sul viviam principalmente 2, sendo elas do sul principalmente Judá, Benjamim e também parte de Levi. E quando nós falamos do reino do norte, eles foram levados para o exílio da Assíria há 2.700 anos atrás. E o reino do sul, o reino de Judá, foi há 2.600 anos atrás levado para o exílio da Babilônia. Então Judá foi levado ao exílio da Babilônia há 2.600 anos atrás. Depois de 70 anos o povo volta e reconstrói o templo de Jerusalém. Eles vão ficar aqui muitos e muitos séculos, até que os romanos vão exilar outra vez o reino de Judá. E aí outra vez os 2 reinos vão estar de volta. Outra vez os 2 reinos vão estar exilados. E é importante a gente pensar nisso, porque se a gente fala das profecias bíblicas, elas falam claramente da volta de 2 reinos, de Judá e de Israel. E o reino de Israel até os dias de hoje, ou pelo menos até não muito tempo atrás, não tinha voltado à sua terra. Então o que nós estamos lendo não se refere à volta do exílio da Babilônia. Ou se parte se cumpriu no exílio da Babilônia, não tudo, porque Israel não voltou com a volta do exílio da Babilônia, já que eles foram exilados na Assíria. Então, esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que entender. A gente está falando de uma volta do povo completa, tanto Israel como Judá. Vejam que isso também está escrito em outro profeta. A gente falou que os profetas aqui, eles se complementam um ao outro, eles muitas vezes falam no mesmo assunto. Então vejam aqui em Jeremias 33. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que eu mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Aqui está escrito muito claramente, Judá vai voltar, Israel vai voltar e eles vão possuir a terra. Isso quer dizer que não basta o povo voltar, e sim tem que ter algum tipo de autogoverno. Quer dizer, tem que ter a gente está falando aqui realmente de uma independência do povo, tanto de Israel como de Judá. Wix te dá o poder da inteligência artificial para criar um site com todas as funcionalidades empresariais e um design feito sob medida para você. Personalize cada elemento do seu site. E o que a gente tinha começado a ler antes, justamente de Ezequiel 37, é que é a profecia dos ossos secos. Eu tô falando bem devagar, pessoal, porque é um assunto bem complexo. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar. Obrigada aí para quem fala de nação. Então, se vocês não estão, se tem alguma coisa que não tá clara, deixem aqui, eu tô olhando o chat um pouquinho enquanto eu tô falando. Mas vamos lá. O Vale dos Ossos Secos, a profecia que parte dela eu li, fala de um vale de ossos secos, de morte e destruição, e que de toda essa morte vai voltar a vida.
E aí fala da volta da nação de Israel à sua terra. E não só a minha opinião, a opinião de muita gente aqui em Israel e também de muitos estudiosos, é que a gente está falando do Vale dos Ossos Secos, do Holocausto ao nascimento do Estado de Israel, e que tem desenvolvimentos agora em 2024, que é o que a gente vai falar daqui um pouquinho. Mas em 1933, o Partido Nazista assume a Alemanha. Em 1938 inicia o Holocausto e ele termina em 1945 com mais de 6 milhões de judeus exterminados. Os ossos do povo de Israel, os ossos de Judá estavam literalmente espalhados pela Europa. Boa parte da população judaica foi exterminada em poucos anos. E para muitos que estavam olhando tudo isso acontecendo, eles acreditavam que era realmente o fim do povo. E não só que Israel, e nesse caso eu uso Israel como Israel e Judá, não só que o povo judeu não foi exterminado completamente, como o povo conseguiu se reerguer. 1945 termina o Holocausto. Em 29 de novembro de 47, a gente está falando 2 anos depois, é aprovada a criação do Estado de Israel e em 1948 se declara sua independência. Então, de um vale de ossos secos, a vida volta. E aí começa uma imigração para Israel. É muito importante para todo mundo saber que sempre houveram judeus na terra de Israel. Desde a época de Josué, há mais de 3.000 anos, até os dias de hoje, há uma presença judaica ininterrupta em Israel. Porém, a maior parte do povo foi expulsa em diferentes períodos. Então, quando a gente está falando antes de 1948, haviam judeus aqui, mas eram a minoria. E os judeus que estavam espalhados pelo mundo oravam diariamente, voltados na direção de Jerusalém, pedindo para que as profecias se cumprissem e que eles pudessem voltar à sua terra. O problema é que era completamente proibido. Ao longo dos últimos séculos, os governos que governaram aqui a terra de Israel proibiam a imigração de judeus, ou extremamente limitavam ela. Isso inclui os mamelucos, isso inclui os turco-otomanos. Pessoal, os turco-otomanos governaram por 400 anos em Israel e não permitiam os judeus nem comprarem terras em Israel, muito menos imigrarem. E os britânicos, apesar de serem uma nação em teoria cristã, eles também não permitiam a volta dos judeus à sua terra. E por isso, desde a expulsão há quase 2.000 anos atrás, até 1948, os judeus queriam voltar à sua terra e não podiam. Sim, estavam voltando, mas em pequenos e pequenos números, muitos deles arriscando a sua vida. E são histórias que são pouco faladas, mas a gente pode falar do navio Salvador, por exemplo. Algumas centenas de sobreviventes do Holocausto, de pessoas que estavam sofrendo o Holocausto, de judeus europeus durante o Holocausto, conseguiram fugir do território dominado pelos nazistas, subir em navios e migrar para Israel. E eles colocaram o nome do navio de Salvador, e eles estavam vindo para cá, e o navio foi afundado, e todas aquelas pessoas afundaram e morreram afogadas no mar. Então, são histórias que a gente vê do povo tentando voltar, e não conseguiam. Alguns que conseguiam chegar morriam de malária. Era realmente um esforço muito grande, mas que não se conseguia. E, de repente, logo depois do Holocausto, Israel consegue a sua independência e as portas de Israel se abrem pela primeira vez. A gente está falando não muito tempo atrás, pessoal, a gente está falando de 70 e poucos anos atrás, pela primeira vez em 2.000 anos, quase, as portas de Israel estão abertas para o seu povo voltar. E começa uma imigração em massa, judeus do mundo todo começam a emigrar. E a imigração continuou ao longo dos anos, alguns anos mais, alguns anos menos. Mas quando os números da imigração do ano passado saíram de 2024, eu fiquei tão chocada que foi o motivo de eu decidir fazer essa live. Israel, infelizmente, está em guerra. 7 de outubro de 2023, Israel foi atacado, começou a guerra, e a guerra ainda não terminou.
Quer dizer, hoje em dia a situação está bem mais sob controle, mas a guerra oficialmente ainda não terminou. E quem é a pessoa que, em sã consciência, ia se mudar para um país em guerra? Want to unlock the power of Instagram DMs without typing a single message? What I'm about to share with you is how my team and I shave off our... Desde 2009 eu moro constantemente aqui, eu trabalho aqui. Uma coisa, quem tá aqui? Eu peço desculpa se o som tá cortando, eu não tenho muito como melhorar ele. Mas eu pergunto para vocês, agora que no mundo tem vários países em guerra, não é só Israel. A gente pode olhar o Líbano, a Síria, o Iêmen, a Ucrânia, a Rússia também não tá nada fácil a situação por lá, a Nigéria com todas as perseguições que há aos cristãos lá. Quer dizer, há tantos países em guerra no mundo. Alguém pensou agora é o momento de eu imigrar para o Líbano. Agora é o momento de eu imigrar para a Síria. Agora é o momento de eu me mudar para o Iêmen, enquanto os Houthis estão tomando conta do país? Não. Eu duvido que há alguma imigração significativa para esses países. Ao contrário, a gente sabe que tem muita gente fugindo desses países no momento, principalmente cristãos estão fugindo desses países. E quando saíram agora estatísticas, há poucos dias atrás, dos números de 2024, eu quero ler para vocês. Tá aqui. Sem contar os últimos dias do ano, essas estatísticas ainda faltam os últimos dias do ano. Mas na maior parte de 2024, 32.800 pessoas imigraram para Israel. Pessoas que olharam, viram o que está acontecendo em Israel e decidiram, é para lá que eu vou agora. E não só 32.800 pessoas imigraram para Israel, essas pessoas, na sua grande maioria, são descendentes de Judá e de Israel. Justamente o que as profecias falam da volta do seu povo está acontecendo. E não só isso, está se intensificando contra qualquer lógica. Porque a lógica é, se tu quer se mudar para um país, porque justamente um país que está acontecendo uma guerra. E justamente tanta gente está imigrando para Israel. A gente viu que mais de 32 mil pessoas imigraram em 2024. E não só isso, o número de pessoas que abriram o processo para imigrar para Israel aumentou muitíssimo. Muitíssimo, pessoal. Isso quer dizer, porque no momento que as pessoas decidem migrar para o país, tem gente que pode fechar tudo em uma semana e se mudar, mas a maior parte das pessoas, imigrar para outro país é um processo. É o processo de sair do trabalho, às vezes juntar dinheiro, fechar toda a casa, vender o seu carro, esperar um novo ano letivo para colocar as crianças na escola, não simplesmente no meio do ano. Tem uma série de coisas quando a pessoa vai se mudar do país. E por isso a gente viu tanta gente migrando em 2024, mas a gente viu muito mais gente interessada em migrar para Israel. E quando eu falo de pessoas, nesse caso, pessoal, a gente está falando de descendentes de Judá e de Israel, porque isso se conecta diretamente à profecia que a gente está falando e que a gente vai falar mais daqui um pouquinho. Só na França, pessoal, houve um aumento de 350%. 350% de aumento na abertura de pastas de migração. Como funciona o processo de migração em Israel? Eu posso contar porque eu fiz ele. Se vai numa organização que é encarregada disso, a Sornut Yehudit se chama em hebraico. Se vai para lá, se entrega toda a papelada, toda a documentação, tu prova qual é a tua origem, quer dizer, eu tive que levar documentos provando quem eu sou, qual a minha origem, que eu sou descendente, mais especificamente, inclusive, da tribo de Levi. Então, tu leva toda a documentação, eles analisam, depois de um tempo, se envia para a embaixada, se recebe carimbos e aí tu pode imigrar. Então, a gente viu que 350% de aumento na França, e a maior comunidade judaica fora de Israel é nos Estados Unidos, e houve um aumento de 60%. Imaginem isso. A gente está falando, pessoal, de dezenas de milhares de pessoas
que estão se programando para voltar a Israel. E essas pessoas tiveram desde 1948 para se mudar para Israel. Antes, como eu falei, não era permitido, mas desde 1948 as fronteiras de Israel estavam abertas para todos aqueles do povo de Israel que queriam emigrar. Então, se tinha a possibilidade de emigrar durante tantos e tantos anos, e justamente agora, com essa guerra, o número de pessoas está aumentando cada vez mais. E, infelizmente, a gente também entende que um dos motivos desse aumento é justamente o antissemitismo. O ataque a israelenses e a judeus no mundo aumentou exponencialmente. E muitos países da Europa, judeus já não se sentem seguros. A gente está vendo atentados contra comunidades judaicas diariamente. Isso não sai na mídia do Brasil, isso não sai na grande mídia do mundo. A gente vê isso aqui em Israel muito mais, porque é contra a comunidade judaica, então acaba se falando aqui muito mais na mídia. Mas diariamente a gente está vendo sinagogas que foram incendiadas na Austrália, no Canadá, ataques, atropelamentos, esfaqueamentos, todo tipo de coisas que a gente pode imaginar. Para quem não sabe, o antissemitismo ele continua vivo e crescendo. Eu fiz uma live sobre isso há não muito tempo aqui atrás no canal, então se depois dessa live vocês quiserem saber mais sobre antissemitismo, procurem aqui no canal. Há mais ou menos, acho que 1 mês e meio, 2 meses, a gente fez uma live completa sobre antissemitismo. Mas é interessante que justamente essas pessoas que tentam destruir a Israel, tentam destruir a Judá, eles indiretamente estão ajudando ao cumprimento de profecias bíblicas sem eles saberem. Às vezes as coisas acontecem mesmo sem as pessoas terem intenção ou quererem. Por exemplo, todas as profecias que falam do portão dourado estar fechado. O portão dourado, ao acesso ao Monte do Templo, ele foi fechado, sim, mas pelo sultão do Império Turco Otomano, que era muçulmano, e que ele não entendia o que ele estava fazendo, mas todas as profecias que falam do portão estar fechado foram escritas quando o portão estava aberto, e séculos depois ele foi fechado, e agora também há séculos ele está fechado, esperando ele se reabrir. Mas essa é outra profecia também, mas a gente vê as coisas se encaminhando nessa direção. Agora a gente vai ler Isaías 11, 11 e 12. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Então vejam que ele está falando aqui a volta pela segunda vez. Então isso aqui não se refere ao exílio da Babilônia, isso fala de mais uma volta. E o segundo grande exílio do povo de Israel é justamente o que foi, todo o povo foi exilado, foi nesse momento. Depois da destruição dos romanos, quando os 2 povos, tanto Judá como Israel, estavam dispersos. E vejam, ajuntará desde os 4 cantos da terra. E dos 32 mil pessoas que migraram para Israel em 2024, elas são provenientes de mais de 100 países. Vejam esse número. Não é que os judeus da França decidiram vir e largar tudo. Não. São mais de 100 países, contando que o mundo tem 200 e poucos países. A gente está falando quase da metade dos países do mundo saíram pessoas para vir a Israel em 2024. A gente sabe que tem muito mais gente planejada para os próximos anos. Então, e tem países também que já não há comunidades judaicas. Nós sabemos que o Iêmen, a comunidade desapareceu, uma das maiores comunidades do mundo.
era a comunidade judaica do Iêmen, ela já não existe mais, todos os judeus do Iêmen já saíram, sua grande maioria voltaram para Israel. Aqui nessa profecia fala especificamente da Etiópia também. Dezenas de milhares de judeus da Etiópia voltaram para Israel nas últimas décadas. E a gente está falando dos últimos que estão ainda na Etiópia. E justamente alguns deles chegaram aqui nesse último ano. E tem mais, se eu não me engano, mais 1.200 na lista para emigrar e acabou. Esses são os últimos 1.200 para cumprir essa profecia, depois de dezenas de milhares que vieram.